Eu quero chamar o correspondente especial da CNN Brasil em Israel, Isaac Levi, e ouvir de você, Isaac, de onde você está? Conseguiu ouvir esse soar das sirenes? O que prontamente você fez? Bom dia, bem-vindo aqui ao Agora CNN. Bom dia a toda a equipe CNN, aos ouvintes. Bom, nós recebemos um alerta no celular há pouco tempo, o aviso da frente de comando de que existiam preparações de lançamento de mísseis do Irã para Israel, e cerca de 5 minutos depois começamos a receber os avisos também das sirenes, Eu estou em casa, vim aqui carregar o equipamento, pegar um pouco de energia, e assim, do nada, a gente não estava esperando, à tarde começaram então as sirenes e eu segui para o abrigo que a gente tem aqui no prédio. Realmente é algo que nos surpreende, porque até então a ideia é que esses ataques eles seriam feitos durante a noite, por uma necessidade de abastecimento de combustíveis líquidos nos mísseis, para também não revelar as localizações dos silos e dos lançadores iranianos durante a luz do dia, mas nos surpreendeu e esses lançamentos vieram agora à tarde. Isaac, traz pra gente o que pra gente aqui no Brasil é sempre muito distante essa ideia de pensar em tocar uma sirene e ter um tempo de resposta que tem que ser muito rápido para você procurar por um abrigo. Queria que você relatasse o que vocês fazem imediatamente. Vocês tentam pegar itens ali de necessidade básica, porque vocês não sabem quanto tempo vão precisar ficar nesses abrigos, e qual é o tempo de resposta que vocês têm? Ele varia de cidade para cidade? É sempre o mesmo tempo ou depende da gravidade dos conflitos? Sim, o tempo para se chegar a um abrigo depende de cidade para cidade. Geralmente nós temos um aplicativo da frente de comando israelense, esse aplicativo que dá aqui todas as instruções, e a gente tem aqui em Jerusalém 1 minuto e meio. A partir do momento que tocam as sirenes, em 1 minuto e meio nós deveremos seguir para o abrigo e depois permanecer pelo menos 10 minutos dentro do abrigo, porque aí são as questões dos destroços que caem dos mísseis, que ainda podem gerar muitos danos e casualidades. O que nós fazemos geralmente é já deixar uma bolsa com água, enlatados, algumas coisas de necessidade básica dentro do abrigo. E uma vez que toca a sirene, a gente só vai para o abrigo e sela, fecha a porta, e aí depois esperamos a sirene passar 10 minutos e nos retiramos. Mas isso gera, eu diria que uma espécie de trauma, é algo muito comum que a gente sonha com as sirenes à noite, ou então acorda assustado com o alarme do celular. Às vezes tem algum som na rua que ele tem um tom, uma nota muito parecida com o começo da sirene, e eu digo que muitas vezes parece que a gente entra no modo sobrevivência, essa adrenalina, ela vem muito rápido e muitas outras coisas começam a assustar, isso realmente gera um trauma. No bairro onde você mora, o que você tem aí de relatos sobre esses últimos ataques que foram proferidos pelo Irã? São ataques que atingiram localidades próximas de onde você está? Quando você sai na rua, quando é possível fazer isso, como é que você vislumbra o comportamento das pessoas ali? As pessoas estão mais alarmadas, as ruas estão esvaziadas. O que você traz para a gente também de relato sobre isso? Bom, certamente, as ruas elas estão muito mais vazias do que elas deveriam, A gente está falando que hoje é o primeiro dia útil em Israel, domingo é o começo da semana, geralmente é onde a gente vê as pessoas na rua, trabalho, mas é claro, as atividades não essenciais elas foram proibidas. E eu vejo que apesar disso, dessas proibições, já passando por outros momentos de conflito em Israel, as pessoas ainda assim iam à rua, iam a caminhar, iam aproveitar o sol, a gente está no verão aqui em Israel. Dessa vez não, dessa vez parece que a população entende a seriedade do conflito em que nós estamos e que realmente elas devem estar próximas de locais protegidos. Então tem sido muito raro a gente ver carros, ver pessoas na rua, porque as pessoas querem estar perto dos locais de abrigo, algo também que se tornou muito comum nos outros conflitos, uma vez que os armamentos utilizados, seja pelo Hezbollah, ou seja pelo Hamas, eram de um poder menor, assim, da sua explosão, da carga explosiva, muitas pessoas sequer iam para o abrigo. Era algo menos comum, eu diria. Muita gente acostumou e se cansou dos avisos repetidos, e a taxa de interceptação era muito alta, então muita gente deixava de ir para o abrigo. Dessa vez não. Dessa vez, quando começou essa sirene, eu estava na janela aqui de casa e eu estava olhando para a rua e eu vi que imediatamente as pessoas elas começaram a correr para pegar abrigo o mais rápido possível. Então sim, há algumas diferenças daquilo que nós vivemos do passado.
Diferença, inclusive, em relação ao 7 de outubro de 2023, você tem essa percepção de que estamos ou no mesmo patamar de preocupação ou num patamar ainda maior? Eu acho que são realidades um pouco diferentes. O 7 de outubro foi muito conectado a uma surpresa, né? Foi algo um tanto quanto assustador, uma falha de segurança aqui em Israel. E o medo eu diria que eu acho que as pessoas têm pessoalmente mais receio agora do que pode acontecer do que necessariamente no 7 de outubro. Essa é a minha sensação aqui. Então, a gente sabia que no 7 de outubro, apesar de uma invasão trágica, né, do Hamas, ainda assim sabíamos que Israel é um exército muito mais poderoso e que conseguiria, no final, vencer essa guerra. Não que a gente ache que Israel não vá vencer a guerra aqui contra o Irã, mas sim a gente sabe que qualquer conflito que houver com o Irã, o prejuízo vai ser muito grande, os danos realmente eles vão ser muito significativos e esse é o que me parece que é a sensação da população, né? Que dessa vez a gente vai ver muitas ruínas, muita tragédia, muitos destroços. Eu acho que essas são as diferenças, como que vai ser o resultado final desse conflito. Você percebe, Isaac, algum movimento de migração da população para cidades que possam ser consideradas mais seguras? Essas cidades existem de fato, uma vez que a gente tem um espaço aéreo fechado e uma dificuldade, a gente está acompanhando inclusive a comitiva dos políticos brasileiros de deixar Israel neste momento. Essa é uma opção ou no momento as pessoas estão preferindo ficar onde estão, já que estão com medo de se deslocar? Olha, eu vi algumas pessoas que realmente elas tomaram essa decisão. Então, eu digo principalmente pessoas que elas trabalhavam fora da sua cidade, ou então, por exemplo, amigos meus que eram estudantes aqui na Universidade Hebraica de Jerusalém, eles decidiram sair de Jerusalém, dos grandes centros, e voltar para a casa dos pais e passar esse período com a família. Mas exatamente por um motivo de segurança, a gente não tem visto necessariamente as pessoas deixando as grandes metrópoles, os grandes centros de Israel, pelo menos no momento, né? Isaac, em relação à sua rotina por aí, como é que ela está sendo afetada? E a gente trouxe agora há pouco a situação de emergência que é decretada por mais 15 dias, portanto, até dia 30 de junho. O que significa isso na vida prática de vocês, o país estar em situação de emergência? Bom, a primeira coisa é falar de uma questão da vida comum que a gente tem aqui, que eu acho que até o nosso próprio relógio biológico ele é muito afetado. Porque veja que, principalmente quando os lançamentos dos mísseis eles se davam principalmente à noite, a gente invertia os horários de sono, as noites não conseguia dormir. E, por exemplo, nos 2 primeiros dias de guerra, eu acho que aconteceu com muitas pessoas que estavam aqui também, aquela ansiedade de saber das notícias, saber o que estava acontecendo, quais eram as perspectivas, uma dificuldade muito grande para dormir, né? Até porque as sirenes eram durante a madrugada. Então, essa última madrugada, nós tivemos sirenes em Jerusalém por 2 vezes, e eu digo que eu não ouvi. Estava tão cansado, tão exausto dos últimos dias do conflito que eu não consegui ouvir a sirene. E isso é algo que tem afetado bastante as pessoas, de estarem cansadas de viver essa realidade, de ter que correr sempre para os abrigos. Então, isso é uma questão realmente que tem sido muito levantada, principalmente quando a gente acompanha as redes sociais, né, das pessoas que estão aqui. Estado de alerta permanente, né? Tendo sirene Sim. ou não, mas é um estado de alerta permanente. O Isaac é nosso correspondente da CNN, direto em Jerusalém, vai voltar aqui ao longo da programação, está nos reportando aí diretamente de lá o clima, lembrando que as sirenes tocaram agora há pouco. Canal aberto para você, para suas atualizações, suas informações, a gente, claro, sempre preza pela sua segurança. Muito obrigada por enquanto, a gente volta a falar mais tarde. Muito obrigado.